Pronto, desculpa interromper. Tranquilo. Mas que eu tive um... Acontece. Imprevistos do online. É, aí vou até complementar no caso. Como que foi a aprovação dos alunos no pré-vestibular e se teve aumento ou redução no número de aprovados? Isso. Então, a gente, em 2020, criou o mesmo parâmetro, né, que é o primeiro, as inscrições no portal. Eles têm um período de inscrições no portal do site. Depois, eles recebem a confirmação da inscrição. Depois, eles vêm para uma entrevista, que é uma live, no caso, na modalidade online. Assistem esse momento com uma dinâmica, com uma entrevista, uma condição feita pela, no caso, a socióloga, né, Angélica, que cuidava dessa parte mais das dinâmicas, juntamente com uma equipe de voluntários também de sociologia, né? E terceiro passo, eles iam para o acadêmico, que é a prova escrita da interpretação e leitura. Interpretação e leitura e escrita do português. E a matemática, as operações básicas, né? Que aí quem cuidava é o núcleo do acadêmico. A gente dividia a etapa em três partes: inscrição, socioeconômico e o acadêmico. Depois disso, tinha uma compilação, né? Os professores avaliavam cada caso e traziam esses três momentos e reuniam os alunos, né? O aluno que ia para a turma A turma B e a turma C. Antes tinha uma classificação de nota para ir para a turma A, B e C. Depois desse momento, a gente percebeu que não podia ter uma classificação, mas para não excluir, né? Mas sim tinha que ter inclusão. Então a gente reformulou esse pensamento, essa lógica de trazer a inclusão e não a exclusão, de misturar mais os alunos, enfim, tentar mesclar mais a realidade dos alunos que estavam vindo, né? A gente tentou fazer isso com parcimônia, porque às vezes tinha resistência, um grupo queria, não, temos que ser mais classificatórios, não, devemos ser mais interagir mais, mas a gente sempre pensou assim, primeiro a interação, depois a gente vai lidando com o acadêmico também, né? Uhum. E, ô Bruno, como é que foi, assim, a aprovação deles no vestibular? Se teve aumento, se teve redução, ou se manteve o número anterior de aprovados durante a pandemia? Isso, o 2020 foi um boom, a gente manteve, porque o 2020 a gente vem de uma realidade de inscrições, só para me falar, né, de uma realidade presencial, perdão, muito desse processo de 2020 a gente fez presencial, a gente conseguiu fazer o janeiro presencial, mas aí a gente teve uma perda para o online, bem significativa, de alunos. Então, a gente perdeu aí muita gente. Acho que posso falar que a gente perdeu umas 200 pessoas, assim, no susto do presencial para o online. Depois, já em 2021, as pessoas já estavam acostumadas, que tinham que ter acesso à internet, acostumado entre aspas, né? Porque acostumado a saber, mas na prática, né, quem tinha internet, quem tinha computador, né? Era a minoria que tinha essas ferramentas. Então, a gente foi percebendo que a gente estava excluindo mais. A gente abriu o WhatsApp, abriu modalidades de aula de YouTube, de Facebook. Tiveram muitas iniciativas, até chegar no Zoom, que esse a gente conseguiu os domínios com a PUC, então a gente tinha, na época, o domínio, mesmo que os alunos da graduação tinham, então a gente conseguiu muita parceria com a universidade, então as aulas não ficavam picotando. No começo, sim, né? As aulas iam. Eu não sei se eu respondi tudo que ela me perguntou, mas eu complemento. É, eu acho que você conseguiu responder, só a parte assim, você falou que teve diminuição por conta de online e tal. Só que na parte do vestibular, quando sai do pré e vai para o vestibular, essas inscrições elas foram efetivadas, as pessoas conseguiram sair do pré-vestibular e passar na faculdade, seja na PUC ou em outras, Sim, teve conseguimos, esse retorno? conseguimos efetivar, né? De 2020, primeiro ano da pandemia, para 2021, a gente conseguiu em torno de 10 pessoas Ah, tá efetivaram. bom também. Foram 10 pessoas que Na conseguiram pandemia. passar Uhum. durante a pandemia, no primeiro ano, hein? Isso em 2000 Uhum. e de 20 para 21. Aí de 21 para 22, a gente conseguiu mais 10. Então foi em torno de umas 20 pessoas. Que ótimo. Fora aquelas pessoas que no meio do ano aí que passaram, porque as universidades também mudaram seus calendários, né? Então, Uhum. É, sempre tinha um ou outro que passou. Ah, passei na Federal, do Mato Grosso, porque as universidades começaram a abrir também, Uhum. né? é mesmo. Então, eles tiveram E, muitos ganhos. Então, eu calculo mais uns 10. A gente, na pandemia, umas 30 pessoas a gente levou aí para a universidade.
Universidade. Mas deixa eu te perguntar só uma coisa, eu acho que agora já é uma dúvida minha. Isso, mas em relação aos anos que tiveram pandemia, foi um Uhum. número reduzido, né? Porque antigamente devia passar mais pessoas. Deviam ingressar mais pessoas nas universidades, né? É, eu não tenho todos os dados antes, assim, porque os dados estavam antes da pandemia, Com o estavam mais Leandro. com o Leandro, né? Ah, tá, não. Concentrado. Eu sei Acho que que foi só uma dúvida mesmo, minha. tinha um número muito grande, sim. Eu acho que tinha um número concentrado, sim. Eu não sei números agora exatos, mas tinha, sim. Sempre teve entradas tanto na PUC e quanto nas federais, né? Na pandemia Ah, que foi o ótimo. inverso. Na pandemia a gente conseguiu mais para federal do que para a universidade. Por que isso? Porque na pandemia a gente teve essa questão também dos calendários das federais, né? E oportunidade de prestar vestibular em mais de um curso, né? Em mais de uma universidade. Uhum. Teve uma flexibilidade também aí, né? Em alguns critérios das federais, né? Uhum. Sim. Abriu, ampliou, porque as federais também precisavam de aluno, né? É porque eu fiz essa pergunta porque a gente até Aham, fez com o Leandro, mas eu não consegui lembrar se claro. ele falou o quantitativo. Mas Mas é tinha um número, sim, porque um número bom. a nossa pesquisa ela vem de 2017 até 2020, o início, né? E Aham, aí a pesquisa veio de uma forma muito boa, aumentando a quantidade de pessoas que sim, ingressam na faculdade através dos exato. pré-vestibulares. Só que aí eu tenho, a minha dúvida é, pô, a Foi. pandemia ela meio que deve ter abaixado o nível, né? Abaixou, Porque abaixou o nível. antes Era não maior. estava Eu, se eu não me faltando engano, teve ano que era quase 20 alunos, entendeu? Antes da aí, pandemia. Por entendeu? ano. E aí, O número era antes da maior. pandemia muita gente ingressando na faculdade, o que é, pô, uma vitória muito grande. E aí vem a Uhum, pandemia e mais uma vez tem que ter uma luta muito mais avançada, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que vão fazer o pré-vestibular são pessoas carentes, pessoas sim, pobres, pretas, sim, que sim. passam por algum Exatamente. tipo de discriminação da sociedade, né? E aí acabam que não tem essa possibilidade. E por isso a minha Uhum, pergunta viajou na própria pesquisa, porque uhum, com é muito certeza. louco a gente É o ver caminho. um avanço e por conta de uma situação muito ruim, acaba que a gente perde, mas não só perdeu. Então é bom também que você respondeu que não, Teve, diminuiu, mas tem gente e a gente está aí na luta firme. teve isso, exatamente. Teve redução, sim, do que era antes, era maior o número, mas a gente não perdeu. A gente ficou tão preocupado, a gente ia perder, mas a gente viu que acho que não estava tão ruim, sabe? Assim, claro, a gente queria mais, né? A gente queria o mesmo número, né? Que estava Uhum, antes, mas a gente viu que não estava só com a gente, que não estava só nas nossas condições. Era uma coisa, assim, que afetou muito mesmo, né? Por exemplo, eu tive aluno que tinha capacidade de passar, mas psicologicamente não estava bem. exatamente. Falar, Bruno, eu não estou Psicologicamente bem afetou muito. psicologicamente, eu não estou me sentindo bem, não me sinto confortável, eu estou com uma síndrome. Então, assim, vinha essas coisas, a gente, claro, com muita descrição, levava até os psicólogos, a gente tinha um apoio de plantonistas, muito grande de psicólogo, a gente fez rede também do Escutativa, né? Junto com a Carol, que liderava o Escutativa, de acompanhar esses casos, né? De encaminhar até para Uhum. amigos dela, de levar até para o consultório dela, né? Alguns casos, olha, Uhum. vou levar para o meu consultório, eu tenho que continuar esse caso, eu tenho que continuar com essa pessoa. Então, assim, teve muita coisa boa, assim, muito apoio bom também, né? É Ah, E isso que a que gente bom. está querendo te ajudava. perguntar, o Bruni. É a próxima É, pergunta. pode perguntar, Já Gabi. é Ah, tá. É, a pergunta é se os alunos receberam alguma forma de apoio durante a pandemia. Eu sei que você falou, agora você falou de psicológica, né? Isso. E, e você falou que tentaram os computadores. Só que teve algum outro tipo? E os computadores, alguns vocês conseguiram. Uhum, Internet, eu não lembro se você enfatizou que conseguiram pelo menos a internet, tipo chip, para o uhum, celular, para quem tivesse. uhum, E se teve algum outro tipo, porque eu lembro que a PUC, fora do vestibular, ela chegou a dar cartão alimentação em alguns sim. momentos, cesta básica. Isso aconteceu no pré também? A gente conseguiu fazer uma forma de solidariedade, né? De tentar ajudar a localizar as famílias que estavam mais dificuldades, né? De acompanhar, de dar alguma forma de assistência, mas a gente ficou mais na assistência psicológica e acadêmica nesse momento, que a gente conseguiu fazer com as nossas forças. Tanto materiais
socialmente a gente não conseguiu chegar até lá dessa forma, não. Mas a gente conseguiu atingir eles mais dessa forma, dessa estrutura mesmo, nessas condições que nós estávamos tendo naquele momento, né? Foi mais nesse nível. A gente até queria chegar lá dessa forma, né? Porque muitas pessoas conseguiram fazer. A gente tinha rede de apoio. Às vezes, quando tinha uma pessoa mais assim, a gente caminhava. Teve muita iniciativa mais no âmbito particular. Houve sim, né? De gente que doou pacote de internet, de pessoas que deram coisas, que se sensibilizaram, que compartilharam em algum momento, voluntários e professores. Essa interação foi muito forte no Seja Mais. Mútua, mas não de uma ação grande, assim, de nível, né, que chegasse assim, nesse nível. Uhum. A gente ficou muito focado nas lives, na parte de psicologia, de atendimento psicológico, e de não perder o aluno, Uhum. né, assim, ficou um pouco mais nesse nível. Não sei se eu respondo tudo. Respondeu sim. Respondeu sim. Uhum, E como E é que assim, Pode falar. licença rapidinho, só um pouquinho aqui. Pode falar. Porque às vezes parece que não é nada, né? Ai, não, mas porque deu ali, outros deram computador, outros deram alguma coisa. uhum, E a importância dessa rede de apoio é muito é, grande. Eu penso assim, em mim mesmo, eu falo sempre da minha história, porque eu vivi a pandemia e eu vivi como estudante. uhum, E eu, como estudante, tive alguns apoios da universidade, mas esse psicológico não foi um que eu tive muito, talvez por não buscar também, porque sempre teve o psicom ali, né? uhum, Tiveram alternativas. Mas eu não tive muito o psicológico e nem essa rede muito estruturada, sabe? De saber como está o aluno, de como uhum, ele vai ficar e de como vamos unificar tudo para que é, dê tudo certo. Eu acho que por isso, algumas coisas que hoje em dia eu estou tendo que fazer, tipo a matéria que eu tranquei e não tinha necessidade durante a pandemia, muita coisa assim, se tivesse tido um apoio maior nessa questão, eu não uhum, teria feito. Então, sim, isso é muito importante, porque muita gente que às vezes é um sonho, entra durante a pandemia e aí consegue de alguma forma. Às vezes é mais fácil para um lado e mais difícil para outro, e sem essa estrutura não consegue. Mas aí quando você tem aquela estrutura de alguém te incentivando, de psicologicamente, você sabendo que está passando por vários apertos em uhum. casa e de outras formas, e tem alguém ali te ajudando, é muito bom. Então, muito lindo esse trabalho aí e vocês estão de parabéns. E a gente Tô fazia a rede apaixonada. da solidariedade, que eu quero a rede de solidariedade. Hoje a gente vai fazer o plantão. Todo mundo dividia as listas dos nomes das pessoas e começava a ligar, né? A gente falava isso, né? Eu já tinha só disso. A gente pegava, focava o trabalho nisso. Oi, fulano, o que está acontecendo? Incentivava. E muitas pessoas voltavam. Ah, você me ligou. Eu estava triste. Eu tava... Então, assim, tinha muita coisa de esfera também da psicologia, né? Do desânimo, né? Porque as pessoas já estavam vivendo, né? A gente já vive a nossa vida cheia de coisas, né? Sem pandemia, já, né? Enfim, fora da pandemia, a gente tem essas coisas que são muito difíceis no nosso dia a dia para todo mundo, e na pandemia isso tudo intensificou, né? Tudo ficou muito maior, né? De repente as pessoas tinham que buscar sobrevivência. Poxa, mas peraí, eu perdi o emprego, eu tenho que salvar a minha sobrevivência básica, a minha, da minha família. Mas aí cresceu a rede de solidariedade. Não, vamos doar para quem mais precisa, né? Vamos buscar isso, vamos buscar esse colchão, vamos buscar essa geladeira. Em volta nossa, a gente teve esse apoio muito forte, a gente percebeu muito isso, essa solidariedade, né? Até eu ajudei numa ONG, em outra questão, às vezes não foquei tanto para vestibular nessa parte, porque eu também ajudei numa ONG também, naquele desastre que teve lá na... Ai, meu Deus. Que foi também na pandemia, né? Se não me engano. Foi tudo muito misturado ali na região serrana, né? Petrópolis. Foi, Teve, foi. Foi um momento teve muito uma vez em delicado ali. Petrópolis. Foi Eu ali, né? lembro. Tudo na pandemia. Então, me solidarizei ali, solidarizei ali. Então, me dividi em muitas coisas, né? Mas, assim, e também a gente trabalhava no pré-vestibular em muitas coisas também. O que que eu fiz nesse período? A gente dava muita autonomia também aos nossos voluntários também, né? A gente não pegava, eu sou coordenador, não. Tem a equipe acadêmica também pode falar, ela pode responder por si, a equipe social, né, socioeconômica, que acompanha os alunos também responde por si. Então, a gente dividia muito também, ao mesmo tempo, uma unidade, mas uma dispersão para atingir outros eixos que sozinha a gente não consegue. Então, a gente criou uma staff, né, ela já tinha essa staff antes, mas a gente criou uma staff na pandemia para ajudar as pessoas.
né? Essa staff é o quê? Uma pessoa que ajudam a pensar como dinamizar mais o seja mais. Ó, esse aqui não está funcionando, não vamos por aqui. Esse aqui está funcionando, vamos por aqui. Então, a gente reavaliou totalmente nosso programa de trabalho, né? Assim. Ai, muito. Amei. Eu acho que essa próxima pergunta você já até respondeu, porque ela fala que é como se deu a rotina das aulas e dos dos professores e coordenadores. E você acabou de falar uma parte, né? Que era todo Uhum. mundo muito se ajudando, e eu acho que você falou sobre a rotina das aulas que eu prefiro que você responda assim, tá? Eu não estou Tá. respondendo por você, mas só Então, para relembrar a que em alguns rotina, momentos alguns a rotina professores se encaixavam. a gente conseguiu manter até a rotina, sim. A gente fez o seguinte, a gente transpôs a rotina da semana do presencial da sala de aula para o momento. A gente tinha um horário de aula, que era das 7 às 10h30, né, fixo mesmo, até para as pessoas terem uma rotina de aula, de estudo. À tarde, a gente fazia plantões de 4 a 6 horas, as pessoas eram livres para entrar lá, e sempre tinha um plantonista da matemática, do português, para tirar suas dúvidas mais essenciais. Então, tinha plantões de 4 a 6 horas, 6 a 7 a gente dava um intervalinho, e depois a gente engatava com aulas também, né? A gente colocava, às vezes, 6 a 7 umas lives de encontros com psicólogos, com momentos com professores da PUC, a gente trouxeram convidados também para dar uma interligada ali, e funcionou bem, né? Alguns momentos a gente viu que essa estrutura estava muito pesada, a gente avaliou essa estrutura, falou, olha, a gente tem que flexibilizar isso, né? Liberar mais os alunos, mudar esses momentos. Então, a gente modificou muito, às vezes, né? Mas a grade a gente sempre manteve ali para eles terem uma rotina, para saber que hora que é a aula do português, que hora que é a aula da matemática, quem é o professor. A gente manteve a organização da espinha do curso, né? Do pré-vestibular. Semanalmente, a gente tinha o que também? Reuniões toda sexta-feira, de 4 a 6 horas, reunião com a staff, né? Que é o grupo que pensava o Seja Mais, para avaliar e pensar. E mantivemos também reuniões com professores voluntários, né? Fizemos reuniões com professores, todos os professores online. Mantivemos por área também, né? A gente trabalhava área da história, área da geografia, matemática. Com esses grupos também a gente fazia reuniões com eles também para ver como estava a caminhada. Por quê? A gente percebeu, o voluntário também desiste na pandemia. Ele também sofre, porque nossos voluntários são professores de graduação, mestrandos, doutorandos, né? Que tem uma rotina também, que tem uma vida também, né? Que se assemelha com a nossa. Então, a gente foi percebendo que eles também estavam sofrendo. Em algum momento, a gente tinha que fazer live para eles também, para animar, para não desistir, porque eles também passavam por isso. Então, a rotina nossa se dividiu. Olha, o pré-vestibular online, eu achei mais trabalhoso do que o físico, porque o físico, às vezes, você desligava, né? Aí, conversou no corredor, resolveu ali, terminou aquele dia. No online, não. Chegava mensagem, chegava áudio, chegava Uhum. isso, aquilo, E não para. não para. No online você trabalhava o tempo todo, não O tinha hora. tempo todo, Trabalhava não. mais então. Mas foi bom. Aham. Gratificante, fazer o que a gente gosta Aham, não, sim, gratificante. sim. Bruni, foi a nossa entrevista acabou por aqui. Muito Ah, foi tão bom. obrigada por todas as respostas Uhum. e por mostrar esse seu amor também. Foi muito Sim. Obrigado. bonito de ver. E muito, muito obrigada. A gente te passa os feedbacks, assim, a gente usa mais para Claro. o PIBIC, né? Mas a gente tem o seminário, então abrange outras pessoas. E é importante a pesquisa para as pessoas entenderem a importância mesmo dos pré-vestibulares, independente de qual, mas como todos são importantes, Sim, sim, né? todos, todos. É uma rede muito bonita, A gente E agradece em nosso nome da Andrea também. tá bom, Sim. manda um abraço para ela. E vou fazer o seguinte, eu vou depois disponibilizar o contato do Vitor, já falei com ele, né? Ele tá lá também. E ele pode explicar um pouquinho como tá hoje também, né? De repente é interessante saber o que aconteceu depois da pandemia. Uhum. Também o que está acontecendo hoje, porque ele continua, né? Ele, como eu disse para vocês, pré-vestibular PUC-Rio, até onde eu entendi, ele vai explicar isso melhor. Eles quiseram colocar esse nome para atingir mais a universidade, entende? Uhum. Porque todo mundo já fala, na prática, seja mais.
todo mundo falava Seja Mais, mas só que todo mundo falava assim, é o pré-vestibular da PUC. Uhum. Seja Mais, é o pré-vestibular da PUC, o Seja Mais. Então, por que que, né, pegar esse marketing que a gente já tem, que é PUC, e colocar lá, né? Porque Aham. como a gente tem aqui, o vizinho nosso é o pré-vestibular né, nós temos o Teresiano, pré-vestibular, enfim, da Escola Par. Então, é mais por questão de abranger o que é da universidade, né? E aí é Aham. bom que aí a universidade também assumiu, de certa forma, ó, é nosso, né? É nosso nome que está ali. Então, acho que é bem bacana isso. Ai, Bruno, muito Sim, muito bom. obrigada. Abraço, então. Obrigada pela sua disponibilidade, Precisando, seu estamos aí. querer de ajudar a gente, estar participando. A gente agradece muito. Tá bom. Vou mandar o contato Gente, do Vitor para vocês lá no WhatsApp. Tá bom.